colocar de pé, reverência a palavra do Senhor. E abra sua Bíblia lá no livro de Zacarias, capítulo de número 4. Aleluia. Zacarias, capítulo de número 4. Zacarias, capítulo de número 4. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Capítulo de número 4, aleluia. A partir do versículo de número 1 até o versículo de número 9. A quinta visão. Castiçal de ouro e as 7 lâmpadas. E tornou o anjo que falava comigo e me despertou, como a um homem que é despertado do seu sono. E me disse: que vejo? E eu disse: olho, e eis um castiçal todo de ouro e um vaso de azeite no cimo, com as suas 7 lâmpadas, e cada lâmpada posta no cimo tinha 7 canudos, e por cima dele 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. E falei e disse ao anjo que falava comigo, dizendo: Senhor meu, o que é isso? Então respondeu o anjo que falava comigo e disse: não sabes tu o que isto é? E eu disse: Senhor, não, Senhor meu. Versículo 6 diz: e respondeu e me falou dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força, nem por violência, mas pelo meu, diz o Senhor. Quem és tu, ó monte grande? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele trará a primeira pedra com aclamações, graça a ela. E a palavra do Senhor veio de novo a mim dizendo: as mãos de Zorobabel têm fundado esta casa, também as suas mãos a acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós. Amém, amados? Você pode se assentar, louvando. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Amados, eu estava conversando com Deus e pedindo uma direção do que eu pudesse trazer de alimento para a igreja nesta noite. E Deus, ele falou muito com a minha vida, na minha vida, através dessa palavra do livro do profeta Zacarias, profeta pós-exílico, profeta que começou a profetizar alguns anos após a saída do povo de Israel, do povo judeu do cativeiro babilônico, logo após o povo se estabilizar na terra de Judá. Diz a palavra do Senhor que essa primeira leva que veio sob a liderança de Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. Esse primeiro grupo foi liberado quando o rei Ciro consegue dominar o mundo antigo, subjugando a Babilônia, o governo babilônico, e assumindo o trono do reino antigo, do mundo antigo.
E a palavra de Deus diz que para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias e pela boca dos demais profetas, Ciro, ele emite o decreto de soltura, autorizando aos judeus que regressassem para Judá, com o objetivo, aleluia, claro, de reedificar o templo do Deus de Judá que habita em Jerusalém, que fora destruído por Nabucodonosor. Amados, por esta palavra, eu entendo que as coisas com Deus não funcionam à base de forçação de barra. Não adianta o crente tentar adiantar, não adianta o crente tentar fazer pressão, não adianta o crente, aleluia, tentar forçar Deus a fazer uma coisa que não está nos planos do Senhor, ou no cronograma que Ele já estabeleceu na sua palavra. Porque as coisas de Deus na nossa vida, elas acontecem tudo num tempo determinado por Deus. O problema do crente hoje é querer que Deus, aleluia, apresse aquilo que Ele declarou como promessa na sua palavra. Tem crente que muitas das vezes ouve uma profecia, ou recebe uma revelação, ou recebe uma mensagem, e essa mensagem é enviada em forma de promessa. E quando esse crente se apropria da palavra, como o ser humano é imediatista por natureza, o desejo dele é que se cumpra de imediato a palavra. E a Escritura vai nos mostrar, aleluia, e nos ensinar que tudo no reino de Deus tem o tempo certo para se cumprir. E não somente no reino de Deus, mas na vida humana de forma geral, conforme, aleluia, nos descreve o Eclesiastes no capítulo de número 3 do seu livro, que há tempo para todas as coisas debaixo do sol. Há tempo para abraçar, há tempo para deixar de se abraçar, há tempo de rasgar, há tempo de costurar, há tempo de aproximar, há tempo de afastar, há tempo de chorar e há tempo de sorrir. Então percebe-se que tudo tem um tempo certo para acontecer. Aleluia. E eu percebo quando Judá ainda estava no cativeiro, que se levantam os profetas, que começam a falar com o povo, que Deus ia abreviar o tempo do cativeiro, que Deus ia abreviar o tempo da prova, que Deus ia abreviar o tempo, aleluia, em que eles estavam exilados na Babilônia. E isso estava querendo gerar uma certa confusão na mente dos judeus que estavam em Babilônia. O que leva a Deus a ordenar Jeremias a escrever o capítulo de número 29 do seu livro, que é uma carta endereçada aos judeus que estavam na Babilônia, com declarações confirmando que o tempo que eles deveriam passar na Babilônia era 70 anos e acabou. Isso Deus já vem falando desde os dias de Moisés. Lá no livro de Deuteronômio você vai ler, quando Deus fala através de Moisés, que depois que Moisés morresse, o povo futuramente ia se rebelar e ia ser espalhado pelas nações por Deus, ia ficar 70 anos longe da sua terra.
mas que Deus voltaria e tornaria a trazer o povo dos 4 cantos para onde eles seriam desterrados, de volta para sua terra natal. Então é uma promessa muito antes de Israel se tornar uma nação, quando ainda era um povo escravo que estava a caminho da terra prometida, que havia acabado de ser resgatado pela mão forte e o braço estendido de Deus. Então eu entendo que Deus, ele nunca deixa aquele que confia no seu nome, aleluia, confuso, embaraçado. Porque Deus, ele é fiel, irmão. Aleluia. E a fidelidade dele leva ele a nos conduzir em paz, através da fidelidade da sua palavra. É por isso que quando você lê lá no capítulo 26 de Isaías, versículo de número 3, o profeta declara dizendo: tu conservarás em paz. Quem? Aquele cuja mente está firme em ti. Por quê? Porque ele confia em ti. Então Deus só conserva em paz aquele cuja mente está centrada naquilo que Deus falou. Quando eu estou concentrado naquilo que Deus falou, pode vir outras pessoas falar em outras coisas com sentido totalmente diferente daquilo que Deus falou. Mas se eu confio naquilo que Deus falou, eu não vou confiar em outra coisa, a não ser naquilo que Deus falou. Então no capítulo de número 1 de Esdras, mostra o cumprimento dessa palavra, que Deus assim falou e assim ele fez. O tempo do cativeiro teve a duração de 70 anos. Mas é interessante você entender que as coisas não aconteceram simplesmente porque tinha que acontecer. As coisas aconteceram à medida que o povo de Deus cooperava com aquilo que Deus falava. Porque tem coisa que Deus fala que se você não cooperar, não adianta, que não vai acontecer. O que a palavra de Deus disse? Deus revelou uma visão e perguntou para Zacarias: Zacarias, tu entende o que tu vê? Ele falou: não sei o que é isso, não entendo. Ele falou: essa é a palavra do Senhor para Zorobabel, dizendo: não por força, nem por violência, mas pelo meu Então, se não é por força, não é por constrangimento, ou por violência, mas é pelo Espírito de Deus, então como é que as coisas vão acontecer? Quando você reage espiritualmente ao que Deus falou por meio do seu Espírito. Você quer um exemplo? Capítulo 9 de Daniel. Chegou aos 70 anos, e agora? A palavra de Deus diz que quando chegou 70 anos, Daniel, que estava lá na corte de Nabucodonosor, lá na Babilônia, que naquela época já não era Nabucodonosor que estava reinando, já era Ciro, rei da Pérsia. No capítulo de número 9, já é nos dias de Ciro. Daniel estava ligado naquilo que Deus falou. Porque a palavra de Deus diz que ele, lendo o rolo de Jeremias, que creio eu que foi o capítulo 29, que é onde está deixando bem claro que o povo ia ter que ficar até 70 anos. Quando batesse 70 anos, Deus ia começar o processo de regresso, ia começar a tornar o cativeiro do povo. Daniel, pelos rolos de Jeremias, entende que já era tempo de Deus começar a agir. Sabe o que Daniel faz? Ele vai falar com Deus.
Ele vai orar. O problema de hoje, de muitos crentes, sabe o que é? Deus falou que vai acontecer, então vai ter que acontecer. Só que eu não vejo assim na vida de Daniel. Deus falou que vai acontecer, já está na hora, já está no tempo de acontecer. Eu não estou vendo nada, sabe o que eu vou fazer? Eu não vou bater de porta em porta procurando o profeta para saber o que é que Deus vai falar. Eu vou dobrar o meu joelho e vou falar com aquele que prometeu. Sabe por que tem muito crente que não recebe aquilo que Deus fala? Porque não vai procurar aquele que lhe prometeu. Aleluia, Deus. Aleluia. Recalabachu de candarai. Daniel se coloca a orar. E a oração dele não é uma oração de afronta. É uma oração, aleluia, de quebrantamento. Ele começa a se colocar diante de Deus, no lugar do povo, e começa a fazer confissão. Você quer conquistar o coração de Deus, irmão? Começa a fazer confissão diante dele. Começa a reconhecer que a glória é dele. Começa a reconhecer que o poder é dele. Começa a reconhecer que a autoridade é dele. Começa a reconhecer que a coroa, que o trono, recalabaxudecai, pertence a ele. E que a você pertence a confusão de rosto, a fraqueza, a limitação. Porque sem ele, nada podemos fazer, irmão. Glória a Deus. Sabe qual é o problema do crente? Ele começa a querer questionar a Deus. Senhor, tu falou que ia se cumprir, está demorando. Cadê a vitória? Cadê a porta aberta? Eu quero saber da tua palavra. Onde é que tu está? Eu não estou te sentindo, eu não estou vendo. Sabe por quê, irmão? Porque não está buscando. Aleluia. Porque não está buscando. Glória a Deus. Está correndo atrás de quem não deve. E ouvindo coisa, aleluia, que não vem da parte de Deus. Mas quando eu tomo posição com Deus e vou buscar aquele que me prometeu, quem fala com Deus não fica sem resposta. Aleluia. Glória a Deus. Quem fala com Deus não fica sem resposta. Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Aleluia. Glória a Não foi Deus. dito na palavra introdutória, se nós vivemos em Espírito, andemos também em Espírito. O que significa andar em Espírito? Antes de qualquer coisa, vai orar, irmão. Aleluia. Glória a Deus. Dobra o teu joelho e fala com Deus nas tuas palavras. Não usa as palavras do pastor André para falar com Deus. Não usa as palavras do pregador famoso para falar com Deus. Não usa a palavra da dirigente do ciclo de oração para falar com Deus. Amém. Não usa as palavras, aleluia, recalabaxudecai, de intelectuais para falar com Deus. Te rasga diante de Deus, te expõe diante de Deus, te desnuda diante de Deus. Só o Senhor é Deus, Jesus. Porque Deus não vai resistir à voz do teu clamor e do teu quebrantamento. Aleluia. Não tem coisa que mais atrai a atenção de Deus do que uma oração de quebrantamento. Aleluia. Lembra de Davi? Pecou gravemente contra Deus. Quando o filho nasceu, adoeceu gravemente por causa do pecado de Davi. E a Escritura diz, aleluia, que Davi não foi procurar o profeta Natã. Aleluia. Aleluia. A Escritura não diz que Davi foi procurar os profetas dos seus dias, não, irmão. A Escritura diz que Davi, ele entra na sua recâmara, coloca o rosto no pó, aleluia, e vai compor o Salmo de número 51, que é o Salmo penitencial, a oração de quebrantamento de Davi. Aleluia. Sabe o que Davi fala no Salmo 51? Senhor, purifica-me com hisopo. Sabe o que Davi está falando? Senhor, eu estou podre diante de ti. Senhor, eu cometi um pecado grave que eu estou me sentindo como se eu fosse um leproso. Eu estou me sentindo decadente. Eu estou me sentindo indigno. Mas me purifica para que eu me reaproxime da tua presença. Aleluia.
Davi clamará: Senhor, em pecado eu fui formado, e em iniquidade me concebeu a minha mãe. Isso quer dizer, nem santo Davi se considerou. Ele começa a se humilhar, a descer. Senhor, tu amas a verdade no íntimo, no oculto tu me fazes saber a sabedoria, conhecer a tua sabedoria. Davi estava falando: não sou eu que sei, e não sou eu quem conheço, quem dá tudo é Deus. E vem a parte, o ápice da humilhação de Davi, que é a parte que eu acho mais bonita do Salmo penitencial, do capítulo do Salmo 51. Senhor, cria em mim um coração puro. Aleluia! Porque Davi sentiu que perdeu a pureza. Se você não reconhecer que você está errado, irmão, Deus não tem como se voltar para você. Enquanto você achar que você tem a razão diante de Deus, Deus vai resistir à tua oração. Porque a palavra de Deus diz que Deus resiste ao soberbo. Quem é o soberbo? É aquele que não reconhece quando está errado. Aleluia! Porém, da graça, ele favorece aquele que é humilde, aquele que reconhece: Senhor, eu sou culpado, reconheço. Fui eu que errei. Não foi ninguém que fez por mim. Fui eu que meti a mão onde não era para meter. Fui eu que toquei onde não era para tocar. Fui eu que me sujei com o que não era para me sujar. Cria em mim um coração puro. Renova em mim o espírito reto. O espírito dele se desviou da presença de Deus. Ele reconheceu que ele estava desviado. Hoje é difícil um crente reconhecer quando está desviado. O que mais se vê é desviado dentro da igreja, que acha que está na posição e não são de Deus. Davi não, irmão, foi lá para dentro do quarto, no lugar da intimidade. Foi falar com Deus: Senhor, eu estou desviado. E traz de volta. Renova em mim um espírito reto. Aleluia, glória a Deus. Não me lances da tua presença, nem retires de mim o teu Espírito Santo. Ele lembrou de Saul. Quando Saul rejeitou a Deus, o Espírito do Senhor saiu de Saul. Quando uma casa está vazia, alguém vai ter que preencher, alguém vai ter que entrar. Quando o Espírito Santo sai, o diabo entra, irmão. Porque não pode habitar dois espíritos na mesma casa. O Senhor Jesus ensinou isso quando falou da blasfêmia dos fariseus, quando eles falaram que Jesus expulsava os demônios por Beelzebul, príncipe dos demônios. O Senhor respondeu a eles: não pode o diabo expulsar a si mesmo, Satanás expulsar a si mesmo, senão o seu reino está dividido, porque o reino dividido ele não subsiste, e a casa dividida não prospera. E ele declara dizendo: o espírito imundo, quando sai do corpo, ele vaga por lugares áridos, não achando lugar de repouso, ele volta para o lugar de onde ele saiu. Se ele voltar e encontrar a casa varrida, adornada, arrumada, porém vazia, ele volta e com ele traz 7 demônios piores, e aqui o último estado daquele homem se torna 7 vezes pior, irmão. Meu Deus. É por isso que tem crente aí fazendo coisa pior do que quando não conhecia Deus. Depois que cai, pintando com o nome de Jesus. Aí Pedro diz:
Melhor não conhecer o caminho da justiça do que conhecendo se desviando dele. Porque nele cumpre-se o provérbio que diz: a porca lavada volta espojadouro de lama e o cão volta ao seu próprio vômito. Davi não, irmão. Davi pediu para Deus renovar e restaurar ele na hora. Porque Davi viu o que acontece com alguém que perde a presença de Deus. Saul ficava perturbado dia e noite, aquele demônio não dava sossego. Se Davi não chega lá para tocar a harpa cheia da unção, o demônio não saía. O homem só tinha sossego quando Davi tocava a harpa. Sabe por quê, irmão? Porque o diabo se sente à vontade na casa que não recebe a presença de Deus, na casa que resiste à presença de Deus, na casa, aleluia, que prefere a força e a violência do que a espontaneidade espiritual, prefere dificultar as coisas do que facilitar para Deus. Mas Deus diz na sua palavra: não por força ou por violência, mas pelo meu Espírito. Quer resolver as coisas? Dobra o teu joelho, vai orar, busca a Deus, que Deus está pronto para te ouvir. Aleluia, glória a Deus. Daniel teve que se humilhar. Senhor, a nós pertence o corar de rosto, a ti pertence a glória, a ti pertence o louvor, mas a nós a vergonha, porque nós pecamos contra ti. O Senhor não fez conosco por maldade, o Senhor permitiu por causa das nossas rebeliões. Aleluia, glória a Deus. Reconheça que tem coisa na nossa vida que não é prova, é castigo. Tem crente que está no castigo e na cara de pau diz que é prova. Eu quero te dizer nessa noite: prova só passa quem é fiel. Aleluia, glória a Deus. Bem-aventurado o homem que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá de Deus a coroa da vida. É para quem é fiel. Agora, para quem é infiel, porque o salário do pecado é a Morte. o castigo, é a morte. Aleluia. É a separação de Deus. Não mistura as coisas. Fala aí, Jesus. Daniel reconheceu: a gente está passando por isso porque nós resistimos à tua voz. O Senhor falou e nós não demos ouvido. Nós demos ouvidos ao nosso desejo, abraçamos a idolatria, nos corrompemos, nos desviamos, por isso paramos aqui. Mas eu creio que tu és poderoso para virar o cativeiro, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados. Aleluia, glória a Deus. Sabe o que eu acho interessante? E eu já vou terminar. É que em nenhum momento eu vejo Davi pedindo para Deus restaurar o trono, restaurar o reino, restaurar a reputação. Davi não estava preocupado com isso. Sabe por quê? Porque não é isso que faz de alguém um homem ou uma mulher de Deus. Não é o trono que vai te fazer servo de Deus. Não é a coroa que vai te fazer um servo ou uma serva de Deus. Não é a reputação que vai fazer de você um servo ou uma serva de Deus. Sabe o que vai fazer de você um servo ou uma serva de Deus? A submissão ao Espírito de Deus. Por isso que Davi fala: não me lances da tua presença, nem retires de mim o teu Espírito Santo. Davi não queria ficar vazio, porque ele sabia o que é que acontece com quem está vazio de Deus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Zorobabel precisava terminar o que ele começou. E sem o Espírito de Deus, não ia conseguir. Deus
Deus disse: Zorobabel, não por força, nem por violência, é pelo meu espírito. Aleluia! Glória a Deus! Aí Deus confirma pela boca de Ageu: assim diz o Senhor a ti, ó Zorobabel, filho de Sealtiel, e a ti, ó Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e a todo o povo: trabalhai, levantai-vos, trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor, e o meu espírito está no meio de vós, conforme a promessa que eu vos fiz quando ainda estáveis no Egito. Ainda um pouquinho de tempo, eu farei tremer o céu, a terra, o mar e a terra seca, e farei com que venha o desejado das nações para este lugar, e encherei esta casa de glória. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E a minha paz, aleluia, e encherei este lugar de paz, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia! Glória a Deus! Neste lugar eu darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Tudo viria espontaneamente se o povo se levantasse, descruzasse o braço e fosse para lá. Você quer mudança? Faz a tua parte. Aleluia! Não espera nos outros aquilo que você tem que fazer. Quando Deus diz não por força ou por violência, Ele está dizendo: você vai fazer o que você tem que fazer e deixa eu fazer o que eu tenho que fazer. À medida que você quiser, eu vou trabalhar e vou fazer aquilo que você não puder fazer. Faz a tua parte que eu vou fazer a minha, e a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor. Glória a Deus! Porque a palavra de Deus diz: as mãos de Zorobabel têm fundado esta casa, também as suas mãos a acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos me envia. Sabe quando o povo vai saber que Deus é na tua vida? Quando você terminar aquilo que você começou. Aleluia! Então Deus não está falando: é fulano que tem que fazer. Ah, eu quero a restauração do meu filho. Não é o seu filho que vai buscar, não, é você. Aleluia! Ah, eu quero a restauração da minha família. Ou eu quero a restauração do meu ministério. Ah, eu quero uma porta aberta. Não é os outros que vai fazer, não, irmão. É você que vai fazer. Se você já começou, vá até o fim. Porque a mão de Deus vai agir em teu favor naquilo que as tuas mãos não podem fazer. Quando você menos esperar, a porta vai se abrir, a família vai ser restaurada, a casa vai ser restabelecida, e a glória de Deus vai se manifestar em teu favor. Glória a Deus. Aleluia a Deus! Sabe o que Zorobabel teve que fazer? E aqui eu encerro a mensagem. Aleluia! Glória a Ele Deus! não começou colocando tijolo. Sabe o que eles começaram a fazer primeiro, antes de pegar no batente para reconstruir o que estava destruído? Levantaram um altar. Aleluia! Glória a Deus! Levantaram um altar. Sem altar não tem oferta. Sem altar não tem oferta. Sem altar não tem comunicação com Deus. Tudo para a tua honra e tua E glória. o Salmo 127 diz o que no verso 1? Se o Senhor não edificar a casa, o que é que acontece? Em vão trabalham os que... Você pode ter experiência de construção que for, não vai dar certo se Deus não estiver no centro. Então tem que levantar primeiro um
altar para você saber o jeito que Deus quer. Não é por força. Não adianta eu forçar os outros a querer andar do jeito que eu acho melhor, ou do jeito que me agrada, ou forçar os outros a caminhar com Deus ao meu lado. Vai levantar o teu altar, vai queimar o teu holocausto, vai colocar as ofertas pacíficas sobre o altar, vai, aleluia, comemorar a lua nova, vai sacrificar diante de Deus, porque à medida que você fizer, aleluia, o que você precisa vai chegar e Deus vai agir em teu favor, irmão. Aleluia, Deus. Quem você menos espera, Deus vai levantar para te ajudar. Porque Zorobabel fez assim: primeiro levantou o altar, depois ofereceu os holocaustos, os sacrifícios, tudo ordenado pela lei de Moisés. Depois eles tiveram que comemorar a Páscoa, comemorar a festa dos tabernáculos, aleluia. Tiveram que comemorar essas festividades memoriais. Para quê, irmão? Primeiro, para lembrar que eles não eram mais escravos. E lembrar que quem cuidou deles no deserto foi Deus. Que eles eram dependentes de Deus. Aleluia, glória a Deus. Porque a festa dos tabernáculos lembrava os 40 anos do deserto. Lembrava por onde eles andaram durante o tempo que Deus os tirou da escravidão. O que Deus fez por eles, toda a providência, todo o cuidado, toda a proteção que Deus dispensou sobre eles durante 40 anos. A roupa não envelheceu, o calçado não gastou. Aleluia. Aleluia. Ninguém adoeceu. Deus cuidou de todo mundo. Não precisaram ficar trocando de roupa. Não precisaram ficar trocando de calçado. Não precisaram se encher de medicamento, porque Deus estava lá para curar, vestir, calçar e alimentar, irmão. Aleluia. Glória a Deus, Pai. Imagina você ficar 40 anos com a mesma roupa, com o mesmo calçado. É só Deus para fazer, irmão. Verdade. Você tem que lembrar quem tem cuidado de você. Aleluia, Deus. Você tem que lembrar que você não é mais escravo, agora você é livre. Livre para adorar a Deus. Amém. É pelo Espírito. E para agir pelo Espírito, você tem que agir espiritualmente. Digo, porém, andai em Espírito, e não cumprireis a cobiça da carne. Andai em Espírito, é uma ordem. Essa palavra andar está no imperativo, é uma ordem. É um caminhar diário, não é só quando você sente vontade. Até mesmo quando você não tiver vontade, você tem que andar em santificação com Deus, para que Deus possa te favorecer, irmão. Porque o pecado é a única coisa que nos separa de Deus. Isaías 59, primeiro: os meus ouvidos não estão agravados para não poder ouvir, as minhas mãos não estão encolhidas para não poder salvar, mas são as vossas iniquidades que fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça, diz o profeta Isaías. Aleluia, glória a Deus. Mas também o mesmo profeta, lá no capítulo 1, versículo 29, diz: se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Então Deus dá uma alternativa. Não adianta gritar com Deus. Não adianta blasfemar de Deus. Não adianta querer forçar Deus. Porque Deus, Ele não age dessa forma. Glória a Deus. Deus, Ele ama a espontaneidade. Glória, glória a Deus. Glória, glória. Coloca a tua vida no altar. E você vai começar a ver o fogo de Deus acender na tua vida. Glória. Aleluia, Deus.
Ah, Jesus, eu não consigo crescer por causa de fulano. Não consigo crescer por causa de ciclano. Ah, é aquele pastor. Ah, é aquela igreja. Irmão, não tem nada disso não. Você só não cresce se você não quiser. Verdade. Glória a Deus. Aleluia. Ninguém vai te impedir. Aleluia. O único que te impede de crescer e de vencer é você. Desse jeito. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem dessa terra. Se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada. Quando uma pessoa é devorada, ela é devorada de uma vez? Não, né, irmão? Quando o animal selvagem devora uma presa, ele não dá só uma bocada não, irmão. Ele come uma parte aqui, come uma parte ali, e vai triturando, vai mastigando, vai comendo, e vai. É um processo. É o que o pecado faz na vida da pessoa, vai te comendo pelas beiras. Meu Deus. Vai te comendo pelas beiras, você nem sente. Quando vê, já está dentro da boca do leão. Está achando que vai para o céu. Para o céu da boca do cachorro, né, irmão? Porque do céu de Deus não vai. Mas quem está guardado, irmão, a Escritura diz que o diabo não toca. Porque todo aquele que é nascido de Deus, ele não vive na prática do pecado. Porque aquele que de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo. E o maligno não lhe toca. Então essa história de dizer, é muito difícil, pastor, servir a Deus. Não é difícil servir a Deus, o difícil é abrir mão dessa vida errada que você está levando. Eita. Meu Deus. Porque depois que você abre mão do pecado, fica facinho servir a Deus. Porque você consegue orar mais, consegue jejuar mais, consegue se concentrar mais na palavra de Deus. E não perde tanto tempo com coisas que te afastam da presença de Deus. Então a palavra de Deus diz, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito. Essa é a palavra do Senhor para quem? Para Zorobá? Para quem está fazendo a obra. Para quem está construindo. Aleluia. Para quem está servindo a Deus. O Senhor é Deus. Essa palavra não foi para o profeta Zacarias. Essa palavra foi para quem estava envolvido na obra. Então, irmão, que nessa noite você possa entender que se alguma coisa está dando errado na nossa vida, não é culpa de terceiros. Vamos ver onde é que a gente está errando. Vamos fazer uma autoavaliação e pedir para Deus revelar, porque tem um salmo que o salmista declara, Senhor, sonda o meu coração e vê se há em mim algum caminho torto e guia-me pela vereda direita. Aleluia. O salmista dizendo, Senhor, se tem alguma coisa errada comigo, me mostra e me leva pelo caminho certo. Amém, amados? Amém. E assim a nossa vida vai melhorar. Glória a Deus. E você vai ver a glória de Deus se manifestar em tua O vida. Senhor é Deus. Amém, amados? Amém. Para de jogar a responsabilidade na costa dos outros. Ah, foi a mulher que tu me desse que me deu o fruto para comer. A mulher, foi a serpente que buzinou no meu ouvido, eu acabei comendo. É Deus. Aí a serpente não tinha mais para onde olhar, sobrou para ela. Então, irmão, vamos parar com essa síndrome de Adão. Vamos começar a assumir responsabilidade com Deus. Aleluia. Aleluia. Senhor, se eu estou fraco, é porque eu estou buscando pouco. Senhor, se eu estou tropeçando, é porque eu estou lendo pouco. Senhor, se eu estou querendo desistir, é porque eu não estou me alimentando devidamente. Então eu vou voltar a orar, vou começar a ler a tua palavra e vou me colocar na tua presença, porque eu creio que tu és fiel para restaurar a minha vida. Voltar ao primeiro amor. Então te coloca diante de Deus. Volta ao primeiro amor, como disse o diácono Jamil. Aleluia. Faz como Jesus falou à igreja de Éfeso. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Te recomendo que tu volte, tu te arrependa e pratique as primeiras obras, senão eu venho e vou tirar o teu cartiçal do Ô lugar. Espírito Santo.
Porque Deus só aceita quem está aceso, irmão. Castiçal apagado não serve para nada. Então te acende na presença de Deus. Deixa Ele trabalhar, que você vai ver a glória de Deus brilhar sobre a tua vida. E você vai ver que a maior dificuldade que nós enfrentamos não é contra os outros, não. A maior dificuldade que enfrentamos é contra nós mesmos. Aleluia, Deus. Porque se eu não orar, não jejuar, não buscar, não tem como eu me levantar e ser usado da forma que Deus quer. Então deixa Deus te usar, te levanta e vai para a guerra. Faz o que você tem que fazer, porque as mãos que começou a obra são as mãos que vão terminar. Se você começou, Deus vai te ajudar a terminar, para que aquele que está te observando saiba que Deus é na tua vida. Aleluia, Amém, glória amados? a Deus. Amém. Não é o começo da obra que vai dizer que é Deus na tua vida, é o final, é o resultado. Então dá resultado para Deus, para que aquele que te critica possa entender que quem na verdade está na tua vida é o Deus que te chamou para essa grande obra. Amém? Vamos colocar de pé, Senhor Jesus.